Finalmente eu fui atingido por um dos problemas que vocês mais reclamam e que ninguém sabe explicar e... Na verdade você não tem esse problema. Eu tenho esse problema, mas você acha que tem. Você acha que seu PC tá muito quente, muito barulhento. Eu tenho um exemplar perfeito para mostrar para vocês o que é um PC barulhento e quente. Mas talvez você se lembre desse PC que a gente montou alguns anos aqui atrás. É o PC Stormtrooper, que ele era para ser preto e branco e tal, e porque tem um Stormtrooper nele. Esse PC está barulhento e esquentando demais. Inclusive ele tá perdendo performance. E não sei porquê, ele tá com water cooler de 360. A gente já trocou um water cooler de 360, já trocou pasta térmica, já fez de tudo e continua esquentando. A gente vai tentar resolver o problema hoje. ênfase pro tentar resolver, porque talvez o problema que eu tenho aqui não seja o que você tá pensando. E talvez seja o mesmo que você tem, ou não seja o mesmo que você acha que tem aí. Ficou confuso? É porque talvez esse vídeo seja muito confuso. Então a gente vai tentar resolver o problema do meu PC Stormtrooper. Esse PC, inclusive, ele não pode ficar parado, porque esse aqui é o PC que a gente usa pra captura e pra edição. Tá precisando, né? Tá precisando. E de novo, essa é uma das dúvidas que mais aparecem por aqui. Nossa, será que o meu PC não tá muito quente? Será que não tá esquentando muito? Ele é muito barulhento? Será que é por conta de temperatura? E eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, mas eu preferi mostrar na prática pra vocês, porque muita gente fica com medo, tipo, ai, nossa, tá muito quente, vai dar problema, será que vai queimar o meu PC? Esse aqui é um bom exemplo. Esse PC ele tem um Core i7 11700K. É um processador bem quente. Não é exatamente um 14900K, mas ele tá realmente batendo temperaturas muito altas. Ele tá batendo 90, às vezes 100 graus. E aí acontece um evento chamado Thermal Throttling, que traduzindo é isso aí. Nem eu lembro o que é. O que é Thermal Throttling mesmo? E o Thermal Throttling, ele basicamente limita a velocidade do seu CPU, o clock do seu CPU, a performance dele. E isso sim é um problema relacionado à temperatura. Muita gente fica lá preocupada. Nossa, meu PC tá muito quente. O seu PC está tendo thermal throttling? Ah, não sei, não sei nem que existia esse negócio até 5 minutos atrás. Você tem um ponto. Mas a questão é o seguinte, para você identificar isso, é só você monitorar, é muito fácil. Pega ali qualquer ferramenta, eu já fiz alguns vídeos mostrando, mas pega aí o MSI Afterburner. Vai lá, faz o procedimento para mostrar ali a temperatura na tela, ou pega lá, se não, o HWinfo, qualquer um desses, e fica monitorando. Ele sempre tem lá o médio, o mínimo e o máximo. Procura qual foi o máximo de temperatura e vê qual foi o clock que bateu nesse momento. Com o MSI Afterburner, você consegue colocar inclusive aquela barrinha que vai mostrando, né, a barrinha com os gráficos, e ela vai mostrando pra você. E aí sempre coincide, tipo, quando dá o thermal throttling é quando chega a temperatura no máximo e aí o clock cai. Aí você fala, nossa, o thermal throttling é isso. Ele dá uma segurada ali no clock da GPU e tal, ou do CPU no caso, para que você não danifique basicamente seu CPU. O boost hoje em dia desses processadores, ele funciona meio que assim, ele vai até, principalmente os mais recentes, ele vai rodar no talo até que ele chegue no limite de temperatura. O 11700K ou esses processadores um pouco mais antigos não é exatamente assim. Ele tem lá hoje é o TVB, o Thermal Velocity Boost, mas ele tem meio que o Turbo Boost, ou sei lá como é que chamava naquela época. Mas o que é esse comportamento? O processador, ele tem um tempo determinado pro qual ele trabalha com clock máximo, porque um dos pontos que a galera sempre... Enquanto isso eu vou desmontando, porque senão a gente não vai terminar nunca aqui, né? Esse PC, ele é um PC mais antigo, não tem mais atualização de BIOS pra ele, por incrível que pareça, deveria ter. Ele não é tão velho, nossa, tá rodando com FX. É o que o seu é muito velho, né? Esse aqui já é antigo. Esse PC, ele não tá tendo mais atualização de BIOS, aqui ele tá com uma ZQ
590 Vision da Gigabyte, por algum motivo não tem mais atualização, deveria ter. Esse processador não entra naqueles problemas lá de degradação, porque isso foi com 12ª geração pra frente. Tampouco ele é um processador memorável. A Intel, se você perguntar pra eles, talvez eles tenham esquecido dessa geração, porque foi meio ruim, né? Tipo, ele é pior do que um 10900K. Ele é um processador que deveria pelo menos ser igual, ele tem menos cores e menos threads. Tem 8 cores, 16 threads, o clock boost é esse aí, eu já não lembro mais também. Esse PC nós montamos há algum tempo, nós fizemos todos os procedimentos que eu recomendo você fazer. O primeiro deles foi checar a curva de fan. Então eu chequei aqui para ver se a curva de fan basicamente é para determinar com quantos graus as fãs vão atingir tantos RPM. Isso não é uma coisa que você necessariamente precisa fazer, só para deixar claro. Isso aqui não é um comportamento normal, tá? Se o seu PC tá fazendo isso, não é normal. O normal é você montar o PC e ele no automático sai funcionando. Aqui a gente já fez, por exemplo, colocar a bomba que tá aqui dentro do radiador a 100% o tempo todo, porque ela tem o PWM, que é por oscilação, ou ela tem o que você pode colocar por tensão, não sei, aí os engenheiros vão me matar, não sei se é tensão ou voltagem. Você bota lá pela tensão, foda-se, e aí ela fica numa rotação fixa, que é o que eu normalmente faço com os water coolers que eu monto. Porque trocar o fluido, ele pode estar trocando na velocidade máxima o tempo todo. Ah, mas a vida útil da bomba, não sei o que, eu não vi nenhum morrer até agora. Agora, a velocidade das fãs, sim, ela diz respeito à temperatura que está sendo atingida aqui. Então fazer essa troca é quase como uma dissipação passiva. Então você está trocando o calor que está vindo aqui, né? Então um tubo é com fluido que está vindo fresco daqui do radiador, que passou pela parte fria do radiador, e o outro está voltando com a parte quente. Então você fazer essa troca na mesma velocidade o tempo todo, independente do seu processador estar trabalhando em carga total ou não, é uma coisa benéfica, porque mesmo que as fãs estejam rodando baixas porque tá frio, ele continua fazendo a troca de calor. Agora, o que acontece é que, às vezes, principalmente nesses processadores que tem o boost é aquele momento onde o processador atinge o clock mais alto, porque aquilo que vem na caixa não é exatamente o que você vai ter sempre. Aquilo lá é o boost máximo, que normalmente é alcançado por 1 ou 2 núcleos. Quando ele faz isso para uma tarefa, e olha, é uma tarefinha bem besta. Abriu um navegador, não sei o que, às vezes você escuta o seu PC, dá aquela acelerada e voltar. Por que ele faz isso? Porque ele ativa o boost. E a resposta vem da refrigeração, só que ela é atrasada. Por quê? Quando ele dá o boost, o pico de consumo TDP dele, dissipação, é no momento, ele já sobe de uma vez. E demora para as fãs aumentarem a velocidade, aumentarem a rotação. Por quê? Existe a curva. Curva de fã basicamente é isso. O processador subiu até 60 graus, a fã vai ficar aqui. Subiu até 80 graus, a fã vai subir. 90 graus, aí a fã vai a 1.000.000. Então demora, porque quando bate coisa, aí o sistema pensa, meu Deus do céu, bateu 100 graus, aí a fã, só que o processador fez isso por um período curto de tempo, principalmente esses processadores mais antigos. Os mais novos eles vão manter ali em cima e depois eles vão estabilizando a temperatura, principalmente o Ryzen 9000, Core Ultra ou Intel 13ª, 14ª geração, eles fazem isso. Eles vão lá no talo, aí quando bate no talo ele fala, beleza, aqui é o talo, aqui não dá. E aqui dá, segurou aqui, beleza, não importa se a temperatura tá alta. E vai continuar alta. Nesses processadores, não. Aqui ele deveria dar o boost e aí o cooler, ou a refrigeração, ou o sistema deveria dar conta de manter isso aí só por um período curto de tempo. Acontece que aqui ele não consegue manter nada. E, de novo, não é exatamente um problema, porque é um comportamento. Acho que da 9ª para 11ª geração, até 12ª, isso acontece. O processador dá um pico e aí o sistema não vai dar conta mesmo de refrigerar porque é absurdo, ele vai no máximo. E aí quando dá o thermal throttling meio que já é previsto. Só que aqui ele tá fazendo isso com uma constância muito grande. Então qualquer tarefa ele tá batendo muito alta a temperatura e tá acelerando demais as fãs e tá ficando ruidoso. Assim, o sincronismo entre a curva de fã, a rotação e o clock, ele tá completamente perdido. A gente tentou fazer isso manualmente, não resolveu e mais do que isso, ficou muito barulhento. Aqui a gente tá com um water cooler de 360 que foi trocado, ele tava com o da Lianli. Deu problema esse water cooler, a gente fez o RMA, inclusive veio outro water cooler, porque já tava fora de linha aquele. E esse daqui, ele é um bom water cooler, eu usei ele na bancada por muitos anos, porém ele não tá legal aqui, ele tá muito barulhento. Provavelmente vocês não vão conseguir ouvir, né, por causa da captação. Mas ligou é normal. Sim, é normal. Quando liga o PC, ele vai aumentar a rotação pra caramba, porque às vezes o que acontece, a programação da curva de fã ainda não carregou quando você tá ligando, enquanto não entra no sistema operacional. Você pode fazer isso pela BIOS, a BIOS vai memorizar, mas mesmo assim tem um delayzinho. Às vezes demora, o PC liga e a BIOS, não, as fãs, meu Deus, estão a 1.000.000. Então é normal dar essa acelerada no começo, até um autoteste, né? Tem alguns que mandam por sinal por PWM, que é modularizado, tem outros que mandam direto, acho que é o 12 volts. E aí ele acelera de uma vez a fã. E aí depois ele entra
no modular, que é o que você programou. Aqui a gente já tá com uma curva de fan mais agressiva, inclusive ele tem aqui, não sei se vai dar pra ver, dá pra ver, né? Ele tem aqui mostrando quantos graus tá o processador, é bem útil isso, bem útil mesmo. E em idle é quando o processador não tá fazendo nada, ele chega a bater 70, 80 graus, o que ainda tá longe do limite. O limite desse processador, se eu não me engano, é 95 graus, chega a bater 100 graus, o que não deveria. Mas tem esse detalhe também, tem que ver qual que é a temperatura máxima de operação do seu CPU. Tem gente que fica flipando, nossa, meu processador tá batendo 80 graus, tá, 80, mas o máximo às vezes é 90, 95 graus, então ele tá 15 graus é muita diferença. E o que acontece? Você tá vendo que ele acabou de ligar, tá 54 graus, o que é ok para esse processador, tá em idle, só que ele não tá fazendo nada. Será que não tá fazendo nada? Ele tá, porque ele tá iniciando todos os programas. E aí, como tem o single core, ou o boost dos núcleos, ele começa a dar boost para abrir tarefas. Essas tarefas você não precisa de vários núcleos, você precisa de um só. E aí esse ele vai trabalhar no clock mais alto possível, o que significa que o processador vai trabalhar com uma tensão mais alta, ou seja, ele vai puxar mais energia, essa energia vira calor, dissipa em forma de calor no water cooler. Aqui ele nem tá muito, mas para 40 graus tá muito ruidoso, era para estar mais silencioso. Só que se a gente diminui a curva de fan, ele fica muito barulhento. Então tem algumas teorias, inclusive a gente fez alguns testes aí, vocês devem estar conferindo, mostrando como é que tava esse PC, né? Demorou muito pra gente fazer isso, porque esse PC é um PC importante, não dá pra parar ele. Eu consegui pegar agora, a gente tá fora do expediente, dá pra eu fazer. Então a gente decidiu tentar uma outra abordagem, trocar o water cooler. Testamos outro water cooler já, antes também não deu certo. Eu estou desconfiado aqui, especificamente nesse caso, de duas possibilidades. O primeiro pode ser algum problema com a placa-mãe ou o processador. Qual o problema? Não sei, mano. Bota qualquer um aí, pode ser, né? Porque é meio esotérico o PC. Agora, pode ser um problema com o water cooler. Eu não acredito que o water cooler está com defeito. O water cooler está funcionando perfeitamente porque ele estava em bancada. Pode ser uma questão de contato. Então é por isso que a primeira coisa que eu quero fazer aqui é desmontar esse water cooler e dar uma olhada como é que tá a aplicação da pasta térmica. Esse aqui é uma plataforma 1150, se eu não me engano. 1155, já não lembro mais. Enfim, vai estar escrito aqui também, né? É só procurar, né, Robson? Pelo amor de Deus. Z590 Vision G. Esse aqui é um 1200. É um socket 1200, LGA 1200. E apesar de ele não ter grandes diferenças em relação aos demais sockets, pode ser que a curvatura, né, ou encancunvamento... Acabei de inventar essa porra. Pode ser que não esteja fazendo contato. Eu já vi isso em alguns casos, do tipo, esse water cooler não é ideal para esse processador AMD, não é ideal para esse... A gente teve um caso desse com o air cooler da Corsair, que ele não é ideal para processadores AMD. Inclusive o Hardware Canucks fez um teste. Ele fez um teste mostrando esse air cooler funcionando com processadores AMD e ele não tinha o melhor comportamento possível, e era justamente por conta de quão côncavo era o plate. A gente já discutiu isso algumas vezes, mas o water cooler ele não é plano. O bloco, nem do water cooler nem do air cooler, ele é levemente côncavo, que é para compensar, porque o pessoal, lembra que o pessoal falava, nossa, o processador ele empena. Sim, o processador ele é reto, ele dá uma... Sabe aquele seu amigo que faz negócio errado com a mão assim? E aí o que acontece? É para compensar. Se o water cooler fosse plano, de fato, e o processador ele empena com a pressão do coisa, ele ia ficar esse... né? E aí, como os dois são, ele acaba compensando essa diferença. Então pode ser que de repente esse aqui não seja suficientemente côncavo para isso, pode ser que não esteja fazendo contato direito, mas a gente já trocou pasta térmica, já fez isso. E por que eu tô falando todo esse monte de coisa que não interessa para ninguém? Porque para você pode ser o problema. Muita gente vem reclamar de temperatura de water cooler, só que eu já falei para vocês, não é todos os casos, não é de water cooler, né? Do CPU, falar, tá muito quente. O muito quente não é você que define, quem define é o próprio processador e o próprio fabricante. Então, às vezes a pessoa tá surtando, tá lá aumentando a rotação das fãs e tudo mais porque tá muito quente. E não é o caso. Aqui sim eu posso cravar que sim está muito quente. Esse daqui foi um problema clássico que, olha, eu não vou falar que não fui eu que montei porque o canal é meu e ninguém vai acreditar, né? Mas dessa vez não fui eu. Não quer dizer que eu não tenha feito, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Mas assim, eu posso cravar. Primeira coisa, vai pensando aí. Eu posso cravar que esse water cooler é muito bom, mas muito bom mesmo. Posso dizer que o problema também não é o water cooler, tampouco o CPU. Nesse caso aqui, o problema foi o instalador. Eu estou muito surpreso que estava funcionando. Este era o vilão, aparentemente. Não sei, pode ser outra coisa, mas esse PC tá funcionando. Eu não sei quanto tempo faz e a gente, não, precisamos desmontar pra ver e não sei o que. Pelo menos uns 2 meses. Todo dia. A sorte é que a gente não tava fazendo render pesado nele nem nada, mas olha isso aqui. Aqui, ó, vou tentar mostrar aqui. Olha o tanto que borbulhou esse negócio. E olha lá o processador. E isso é muito interessante. Na verdade, cagadas acontecem para que vocês aprendam e para que a gente use de exemplos também, mas não deixa de ser engraçado. É verdade.
E eu vou dizer pra vocês, tá? Ah, mas foi o redator que montou. Foi. Se não quiser, pode falar que fui eu também, não tenho problema nenhum com isso. Mas é um problema que eu lembro de um amigo profissional que já cometeu isso aqui, tá? Não é a primeira vez que acontece isso. Inclusive, se você voltar, eu vou até falar pra você qual PC que era. É um i7 7700K. Agora você procure no arquivo e se vire. Mas ó, tá vendo? O plastiquinho. Isso aqui acontece, galera. Não é tão raro quanto vocês imaginam, mas é um problema que... Por isso que eu falo, a gente tentou ajustar a curva de fan porque a gente já tinha testado outro water cooler. Tava com outro water cooler de 360 e ele não tava bom. Por isso que eu falei, olha, e era um outro branco, inclusive. Eu falei, ah, pega esse daqui então e bota lá pra gente testar, porque eu acho que vai resolver. E curiosamente resolveu mesmo, né? Porque mesmo com todo esse problema, ele deu thermal throttling. Bom, aqui obviamente, né, acabou resíduo de plástico, vocês estão vendo, ficou até um pouco borbulhado aqui, ó. A gente vai limpar, não danificou de nenhuma forma. Ai, porque o plástico não danificou, não aconteceu nada, isso aqui é só sujeira mesmo. A aplicação da pasta térmica tava muito boa, isso aqui, ó, vou falar pra você, cara. Se você levar em consideração que tava ali, o contato foi muito bom, né? Como é que faz pra limpar isso aqui agora, galera? Eu uso álcool isopropílico e o bom e velho papel higiênico, tá? É de preferência não aquele lá que lixa, porque aquele não é muito bom, nem aquele que esfarela muito. Álcool isopropílico quando tá pra limpar a superfície aqui. Por que isopropílico? Porque ele tem, acho que ele é um álcool 90 e tantos por cento, 99,7, alguma coisa. Ele quase não tem água, então pra eletrônico é de boa, só que cuidado com o que você passa, porque ele pode manchar. Então aqui é só pra garantir que eu vou tirar todos os resíduos de plástico ou cola, qualquer coisa que possa ter sobrado aqui. Esse plate, ele não é exatamente lustroso, né? Então é bom que o álcool isopropílico ele ajuda a soltar. Ele é bom também para quando você pega aquela pasta térmica muito seca. Esse é outro ponto que eu ia falar. Se você, primeira coisa, monitora, né, vê se a temperatura realmente está alta. Eu diria que um ponto de alerta é o thermal throttling, ou o nível de ruído muito elevado. Não quando você monta o PC, não somente, né, quando você monta o PC, como vocês viram aqui, quando monta o PC também pode ser um problema, mas principalmente quando você tá notando que o ruído tá muito alto. Se você já montou ou já tá com o PC há algum tempo e nota, tipo, sei lá, depois de 2 anos, 3 anos, fala, nossa, parece que esse PC tá fazendo mais barulho. Pode ser, obviamente, sujeira nas fãs, isso é uma das coisas mais comuns, inclusive a manutenção nesse PC ela é necessária, mas pode ser também por conta da pasta térmica estar seca. E aí, se ela estiver seca, isso aqui ajuda. Você pega o álcool isopropílico, eu não sei se isso aqui vende, eu acho que a gente comprou isso, um frasco enorme, é difícil vender, você acha na farmácia, por isso que a gente fracionou isso aqui. E cuidado, é altamente inflamável isso aqui, tá? Então, o álcool isopropílico eu recomendo para esses momentos, né, para você limpar e tal. Ele amolece a pasta térmica quando ela tá zoada, assim, ela já tá muito seca, ele vai amolecer e ajudar você a limpar. Eu já vi casos onde o cooler travou por poeira, eu já vi PC dando thermal throttling e assim, é inacreditável o tempo que o PC funciona dando thermal throttling. Por isso que eu falo que é muito difícil você estragar o PC. Eu já peguei um caso onde a fã estava travada de sujeira. Faz muitos anos, mas era um cooler box da Intel, nunca vou esquecer essa cena nojentíssima, que ele tava com um tapete e travou a fã. A fã nem tinha parado de funcionar, ela parou porque ela não aguentava mais e vinha um cheiro meio que de queimado, a fã tentava forçar e tal. Outro caso que pode acontecer quando é um water cooler instalado é isso. Por isso que eu gosto dos que vêm com pasta térmica pré-aplicada. É raro, mas acontece bastante. E o outro pode ser a má aplicação do cooler, do water cooler, do air cooler. Pode ser que ele não tá fixado o suficiente ou que a pasta térmica esteja seca ou também mal aplicada. Eu vou aplicar aqui, vocês já viram aplicar 1000 vezes pasta térmica, não é exatamente uma novidade, eu vou aplicar aqui de novo, mas esses seriam os pontos principais para prestar atenção. O que é o normal, Robson? Bom, o normal é, vamos supor que você tá aí com um processador bem comum, um 12400F, um 5600, o normal é que ele trabalhe dentro de uma faixa de operação média. Então, se o thermal throttling dele é na casa dos 85, 90, 95 graus, em boost máximo, ele pode trabalhar perto desse limite. Eu já vi 5600 chegando na casa dos 80 graus, 82 graus, é bastante, mas depende do ambiente, se o case não tem um bom arrefecimento ou se o ambiente está muito quente, porque, entenda, se a sua temperatura ambiente está alta, a temperatura do PC vai estar mais alta ainda, porque o que muda é o tal do delta, a diferença entre a temperatura ambiente e a temperatura do seu PC ou do componente. Se aqui a temperatura, o delta entre a minha temperatura ambiente e a temperatura do CPU, que seja, é tipo, aqui estava 24 graus, ele tá rodando a 50, o delta é 25 graus, ou 26 graus no caso, né? Bom de conta pra caramba. Se você tá com uma temperatura ambiente de 34 graus, você sobe mais 10 graus no delta. Então aqui, mas aqui tá trabalhando a 55, 60. Exatamente. Então tudo isso vai influenciando. A temperatura ambiente influencia porque é o quanto você vai medir também do CPU, porque ele está trocando o calor com o ambiente, e se o calor tá mais calor do que o meu calor, o seu calor vai ficar ainda mais calor, o seu processador vai ficar mais quente. Vocês entenderam, né? Perfeito. Deixa eu pegar a pasta térmica. Tá bom.
Pô, e pasta térmica, Robson, qual que eu uso? Usa a que veio com o seu cooler ou com o seu water cooler. Se você tá usando um air cooler que não veio, compra uma pasta térmica boa. Não precisa ser uma super pasta térmica, porque eu sempre costumo dizer, se você tá com um problema com a pasta térmica, fala, nossa, mas essa pasta térmica dá 2 graus. Cara, se 2 graus for o seu problema, você tá ferrado já não vai resolver. Eu tô utilizando essa daqui, que foi uma indicação do Giancarlo, que é o meu amigo Overclocker. É uma pasta que a gente usa aqui pra fazer testes quando tem que fazer uma bateria de testes muito longa. A pasta que a gente normalmente usa pra montar os PCs são uma pasta térmica da Corsair, que eu não vou usar nesse aqui porque a gente vai precisar realmente desmontar depois. Então essa é meio que a nossa pasta térmica descartável, por assim dizer, né? Então a gente usa sempre que precisa fazer uma quantidade muito grande de teste, aí tira e tal, não fica muito tempo com ele instalado. Mas pasta térmica de qualidade aqui no mercado brasileiro a gente tem várias. Eu vou deixar aí algumas indicações na descrição do vídeo, né? Pra você que tá precisando fazer a manutenção. A aplicação, eu cansei de falar, né? A aplicação ela muda tão... De novo, se esse for o detalhe que vai mudar, é óbvio que se você fizer a aplicação mal feita, vai fazer diferença, né? Mas se for esse detalhe que tá fazendo diferença, aí você tá ferrado, porque se a aplicação da pasta térmica ferrou o teu CPU, aí já era. A pasta térmica ela é meio chatinha de sair. Eu prefiro dar uma melecadinha, eu faço normalmente o X da questão. Ficou muito bom esse X, olha que grande porcaria. Tem isso também, né? A pasta térmica boa é aquela que vem com o kit porque ela é de graça. Quer dizer, você já pagou por ela. Se você for comprar uma, não compra tubão assim não, porque pode secar. Tipo, esse aqui a gente usa muito. Mas, por exemplo, aquele da Corsair é suficiente para várias aplicações. A gente fala, nossa, só isso de tubinho? Não precisa mais. Para aplicar depois, coloca, né, de maneira uniforme aqui no meio. Encaixou. Faz uma pressão no bloco e aí você vai colocando os parafusos com o dedo mesmo. Tem chaves elétricas para fazer isso, não recomendo. Eu podia ter tirado a memória, né? Ficaria um pouco mais fácil, né, Robson? Mas aí, pra que eu vou facilitar para eu mesmo, né? É bom sofrer. E de novo, para você que tá utilizando, vai montar o PC no dia a dia e tal, não sei o que, se você não é overclocker, não vai fazer overclock, não tá usando nenhum sistema extremo, não precisa gastar muito com pasta térmica, tá? E aí depois que você colocou aqui, ó, segura no meio e vai fazendo em X. Então dá 4 voltas aqui, 1, 2, 3, 4 aqui, 1, 2, 3, 4 aqui. Não é muito científico, tá? Quer dizer, é científico, mas não precisa ser tão preciso. 1, 2, 3, 4 e vai fazendo em X. Por quê? Porque daí você vai dando pressão por igual. Porque senão se você prende de um lado só, a pasta térmica faz para um lado. Que nem quando você pega o hambúrguer e segura ele na parte de baixo, o pão, ou segura na parte de cima. O hambúrguer vai todo para um lado. Tecnicamente você não precisa da chave. Isso aqui são dedofusos, esses que tem no water cooler. A não ser nos casos que tem, mas normalmente ele tem a volta dele é estriada do parafuso para você não precisar. Eu dou só um último encosto aqui, ó, sem fazer pressão. Por isso, de novo, eu tenho a chave elétrica. Inclusive vou deixar o link na descrição, vocês sempre pedem. Eu tô recomendando uma da Roto, que é melhor do que essa, tá? Essa daqui é muito simplesinha, mas eu uso para montar e desmontar o PC. Para fazer esse tipo de manutenção, eu não uso. Por mais que ela não tenha um torque muito elevado, porque não tem necessidade. Nada no PC precisa de torque, né? Tudo que você vai fazer é meio que um torque humano, tá? Prendi, encostou. A hora que a chave me dá a resistência, eu já paro de rodar. Perfeito. Lembrar de ligar tudo de volta depois é importante, tá? Esse aqui ele tem um USB. E eu falei que é importante você lembrar disso, de repente tá depois de montado, você percebe que o ruído tá muito elevado. Mas, além da temperatura, esse aqui é um dos sinais clássicos, tá? De que o PC realmente tá com problema. Eu fiquei muito surpreso porque, assim, de novo, era um idle alto? Era. Você vê ali, pô, tava dando, sei lá, 60, 55 graus, era um idle alto. Só que eu posso cravar que o water cooler é bom porque mesmo nessa situação ele conseguiu fazer a troca de calor de forma relativamente eficiente. Cara, não é fino isso aqui, é um plástico bem duro, né? Bem espesso que tem aqui, e ele conseguiu fazer o trabalho. Eu tô genuinamente surpreso. Esse aqui é um atestado até, né? Mas vamos ver se vai funcionar. Talvez eu nem precise do water cooler. Eu vou deixar vou mostrar pra vocês qual water cooler que a gente ia colocar. Já ia dar uma melhorada no visual, né? Eu ia colocar esse aqui, ó, o Hydro Shift 360 TL da linha ali. Maravilhoso esse water cooler. E não ia combinar muito com o restante. A gente ia ter que colocar ele em cima, né? Porque ele tem justamente essa mangueira dele na lateral. E aí senão eu ia ter que desmontar tudo pra colocar e ele ia ficar aqui em cima. E aí eu ia jogar as 3 fãs lá na frente. Diz aí o que vocês acham desse water cooler. Que coisa a gente traz uma atualização desse PC. Inclusive eu ia trocar essa placa de vídeo. Essa aqui é uma 4070 Ti da Manli, eu ia colocar essa aqui, ó, uma Asus TUF 4070 Ti. Eu acho que visualmente ia ficar mais agradável essa combinação, mas diz aí o que vocês acham, porque na verdade esse PC, por bem ou por mal, ele tá precisando de uma atualização. Então a gente já ia fazer uma atualização nele. Talvez eu faça uma outra build com alguns componentes diferentes. Eu quero fazer de novo, refazer essa build aqui. É um PC que a gente olha para ele todo dia e me dá um pouco de sofrência. Vamos ligar para ver? Chega de conversa, deixa eu tirar minha chavinha. Chega de conversa, vamos ver se vai melhorar a situação. Tá sujo esse PC, hein? Meu Deus, vocês estão vendo aí de cima, né? Eu vou dar uma limpadinha. Não, é vergonhoso isso aqui, pelo amor de Deus. É trabalhador, é o PC trabalhador.
Vamos ver a temperatura dele. Eu acho que a curva de fan tá custom também, né? 30 graus. Ele chegou a subir a 50, 60 graus ali, né? Vou até ligar um monitor nele pra ver. Não é possível, acho que quebrou esse negócio. Tá 30 graus cravado ali, né? Será que deu ruim? Pra você ver, né? Um PC dessa idade, essa placa-mãe é bem interessante. Já tem duas portas USB-C, 28, 27 graus. Olha o nível de ruído. E a gente já tá com uma curva de fan custom aqui, porque foi uma das coisas que foram tentadas para mitigar enquanto a gente não parava para resolver esse problema, né? Então dá para ele ficar bem mais silencioso do que ele tá, na verdade. 27, bom, para mim tá resolvido, né? 27 graus em idle tá maravilhoso. Esse water cooler, ele tem essa vantagem de ter o software, normalmente você precisa controlar pela placa-mãe, né? E aqui você vê, ó, o fan mode, ele tá no performance, é por isso que ele tá barulhento. Tem a performance, tem o turbo. Tá vendo? Isso aqui é a curva de fan que eu tava mostrando para vocês. Fan e pump, fan e bomba. Essa aqui é a curva da fan, ela fica em 2560 o tempo todo no turbo e a bomba fica em 3200 RPM. Eu já deixei a bomba no turbo, sempre. Você pode deixar no balanceado. Se você colocar no balanceado, e aqui as fãs estão rodando a 2800, a bomba tá rodando a 2400, temperatura do CPU 27 graus. O que a gente tinha era esse aqui, ó, o modo performance. Então o modo performance, as fãs elas ficam nessa rotação e a bomba nessa aqui. Se eu colocar no turbo, a bomba fica o tempo todo no talo, 3200 RPM. A oscilação não é tão grande porque ela nunca para. Existe o 0 RPM, que você pode colocar aqui de acordo com a temperatura, as fãs podem ficar desligadas. Nossa, a fã fica 0 o tempo todo? Não, aí é loucura também, né? Deixa eu ver. Aplica. Tá porra. Ah, entendi, cara. O 0... É meio loucura isso aqui, hein, o Gigabyte? Fãs paradas agora. Esse é um bom teste. Não tô fazendo nada também, né? Deixa eu abrir aqui um CPU-Z. Esse é um teste bem leve que você pode rodar, tá? O CPU-Z é um teste super leve, dá pra você rodar de boa. Então tem aqui, ó, o bench dele, você coloca Stress CPU. Aí ele vai estressar o multithread do processador e aí vai esquentar um pouquinho mais, né? E as fãs estão paradas mesmo, as fãs do water cooler. Totalmente paradas, 52 graus. Aqui você consegue ver o CPU, né? Quanto que ele tá trabalhando. Esse aqui é um programinha bem leve, tá vendo? Ele tá colocando, ó, Core Speed 4.6, tensão, Core Voltage, a tensão dele 1.2. E aí, inclusive, é um ponto importante que nesse processador aqui a gente não liga o PBO, o Precision Boost Overdrive. É o PBO? Não, não é o PBO. Como é que é o nome desse aqui mesmo? É o MCE, é o Multicore Enhancement. O Multicore Enhancement é tipo o PBO da AMD. A gente não liga nesses processadores porque a gente quer estabilidade. O MCE, o Multicore Enhancement, o que ele faz é travar os clocks de todos os núcleos, né, pelo clock do single thread. Então, se o boost é 4.8, ele ia meter todos a 4.8. A gente não faz isso porque a gente prefere estabilidade aqui. Eu não preciso de tudo isso no multi. Cara, parada, as fãs tá 58 graus. A gente tá com a temperatura ambiente aqui de uns 24 ou 25 graus. Esse é um benchmark bem leve também, tá? Mas se a gente parar ele aqui, ó, cai pra 35. Esse é o ponto que eu falei pra vocês, que às vezes o PC não acompanha. Ele dá aquele boost, e aí você escuta aquele... e aí ele para. Por quê? Ele fica... Porque dependendo da curva de fã, como você tá colocando, isso é um problema. Por isso que eu gosto de deixar a bomba sempre no máximo, porque ele tá fazendo essa dissipação passiva. Se a gente colocar em balanceado a bomba aqui, ela vai subir só a partir dos 70 graus, ó. 2133, 2140. Então ela só vai subir quando a temperatura chegar quando ela chegar mais rápido. Benchmark. Vamos testar aqui, ó. Bench CPU. O bench, ele vai fazer o benchmark do single thread e multithread. Ele começa pelo multithread, que é o que a gente já tava estressando, ó. Chegou em 60 graus. 60 graus ela já é para começar a subir, ó, 2850. Subiu para 2850 RPM. A rotação da bomba, não tô falando das fãs. As fãs estão totalmente paradas lá na frente. O 0 RPM é 0 RPM mesmo. Loucura isso aqui, né? E o single thread, tá? Inclusive esse benchmark serve de referência. Você pode pegar aqui, ó, referência, e aí eu vou procurar um outro processador, pode ser até o mesmo, ou posso procurar um processador parecido para referenciar com o meu. Não sei se vai ter o 10, tem o 10700 e o 11900K. Posso pegar um 11900K, já dá para ter uma ideia. O 11900K ele tem mais single thread e mais multithread porque ele tem um clock mais elevado, e se eu colocar aqui no MCE, provavelmente ele vai chegar muito próximo, que já é meio que um overclock. Então você consegue ter referência. Quando você tá com thermal throttling, além de bater a temperatura muito alta, você perde performance. Você não vai chegar nem perto disso aqui. Isso aqui são números de referência, tá? Não fica surtando. E de novo, é um 11900 contra um 11700K. O 11900K parte de 3.5, mas tem um boost mais elevado, enquanto que o 11700 tem um clock base mais alto, mas um boost mais baixo. Enfim, vamos deixar aqui no balanceado então? Vamos, né? Então beleza. E daí o que você pode fazer é customizar. Como eu falei, isso é uma instância que não faz muito sentido, a não ser que esteja com ruído muito baixo. Esse aqui foi um que a gente fez, ó, onde você pode pegar aqui e criar
Com a mão vai ser mais difícil. Mas você pode pegar aqui o ponto e mover ele e customizar. Enfim, já ficou mais do que deveria ficar. Aqui o máximo que a balanceada vai bater é isso. Acho que tá bom balanceado. O default, por algum motivo, ele tá colocando muito alto. O quiet, vamos ver o quiet. O quiet parece bom. 29 graus ali, estressando aqui o CPUzinho. Com o CPU-Z, uma coisa bem de leves. Você pode vir aqui no gerenciador também. Vai mostrar aqui o uso do seu processador. Tá usando 100% de todos os núcleos, porque é um teste leve, ele não tá forçando tanto todas as instruções que tem para testar no CPU, tá mostrando o clock, tudo bonitinho. Então a gente tem aqui uma temperatura normal. Ele continua nessa temperatura, eu falei, ali em idle ficava em 50, só que ele tá em full. Ele continua na casa dos 50, 60 graus, só que ele está em idle. Ele fazia isso aqui, ele está em full, né? Não tá em idle. Em idle é ele parado, para você que não entendeu. Tipo, o que é idle? É o processador basicamente fazendo nada. E aqui ele tá funcionando normal. Então eu posso executar as tarefas do dia a dia. Ele vai dar alguns boosts single thread, né? Por exemplo, aqui ele vai usar um núcleo só. Tá testando multi, né? Você tá vendo aqui, ó. Tá usando todos os núcleos. E aí, ó, o clock dele, 4.6. Quando ele usa single, ele bate 4.9. Tá vendo, ó? Então, quando ele deu o boost pra 4.9, ele tá usando só um núcleo. Tá vendo? Ó, clock 4.9. Então é isso que acontece no seu PC. Quer dizer, tomara que não seja isso que aconteça no seu PC, né? Porque se for isso que aconteceu no seu PC, quer dizer que você montou errado. Mas tá aí funcionando. Inclusive, vocês devem estar acompanhando aí os testes do antes e depois. A gente fez alguns testes aqui antes, do depois. Diz aí se melhorou, se resolveu 100% do problema. E olha aí, ó, quem diria que o vilão é esse aqui? Esse aqui foi um vídeo genuíno. Eu comecei sem saber nada. Não faço questão nenhuma aqui de parecer o sabichão pra vocês. Problemas que a gente encontra, eu tinha separado ferramentas aqui pra gente mexer. O water cooler pra trocar não vai ser necessário. Tá aí o bichão, ó. Vou até poder botar a lateral de vidro nele, que faz meses que a gente não coloca. Nossa, deixa eu... Antes de terminar esse vídeo, pelo amor de Deus, né, gente? Nossa, o troço tá encardido, precisa dar uma... Aliás, o pessoal pergunta pra limpar, eu não uso álcool nessas peças porque pode agredir, né? É um plástico, tem tinta e tudo mais. Eu tô usando esse aqui que é da Redragon, é o Aluma. Esse aqui é um limpador de gabinetes. Ele é feito do material justamente pra não agredir, né? Então eu acabo usando em praticamente todas as partes do case pra limpar. Mas tá bem encardidinho. Nossa! Eu acho que... Nossa, fica cheiroso, cara. Meu Deus do céu, os caras acertaram muito. Ah, você não sabia que a Redragon faz isso também? Ah, a Redragon faz várias outras coisas. Certinho, Robson. Ensina o pessoal a limpar com o PC ligado. Não espirra isso aqui com o PC ligado, tá? Espirra no pano. Merece uma limpeza mais aprofundada, mas... bem melhor, né? Vou deixar os links na descrição. Inclusive o paninho, né? Eu sempre recomendo esse paninho também. Não tem uma marca específica, mas eu prefiro esse aqui do que aqueles paninhos azul. Aqueles paninhos azul, eles deixam muito fiapo. E aí pode acabar entrando em alguma parte de fã e tudo mais. Então eu uso esse paninho que ele não esfarela. Você viu que eu passei na parte que é áspera e mesmo assim ele tá inteiro, ó. É um paninho bem bom. Mas pergunta, faz tempo que não usa esse PC? Não faz? Olha como é que tá de poeira na lateral. Bem pouquinho. E sim, a gente tem um produto só para limpar vidro. É o mesmo que a gente usa para limpar monitor. Mas aqui para o bem da ciência... Cara, ficou... Quietinho, o PC tá uma delicinha isso aqui. Eu não vou nem fazer upgrade mais agora. Tadinho. Não, brincadeira, tem que precisar fazer. Tá na hora já, né? É. Ó, tá puxando a fumaça aqui pela frente. Ó, exaustão. Legal, né? Funcionando bem, tá funcionando bem. E aqui por baixo, se vier a fumaça por baixo, por onde ele puxa, joga lá por trás. Então, mesmo com a rotação baixa, tá eficiente o fluxo de ar aqui, ó. Diz aí o que vocês acharam do resultado. Diz se você já cometeu esse erro ou não. Se você já sabia que é possível cometer esse erro. Se você teve algum problema, algum dos problemas que eu citei aqui. Se você tentou alguma coisa, se resolveu. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E diz aí o que a gente faz com esse PC agora. Agora deu vontade de dar uma, né? Talvez manter a mesma base, continuar com 11700K, mas montar alguma coisa diferente. Deixa aí nos comentários. E olha só como ficou, né? Simpático o PCzinho, ó. Esse negócio aqui não tá muito legal, né? Esse aqui não... Essa aqui também não... Agora, o que eu vou inventar, né? Eu vou arrumar de me mexer mais nesse PC meu. Por que eu mesmo arrumo os problemas pra mim, né?